Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e vou estar aqui com vocês. Vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 19, objeto de conhecimento, motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis e química verde. No detalhamento, nós temos entalpia de combustão e biocombustíveis. Então vamos à nossa aula. Olá! Olha esta imagem que eu deixei aqui para vocês darem uma olhada, que vai trazer uma reflexão sobre o decorrer da nossa aula. Nós temos aqui um processo, que é o processo chamado de efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global. Então, note que a radiação do planeta está sendo incidida ali, e o que acontece? Depois dele bater na Terra, parte dele ainda fica no planeta, né? Batendo ali, sendo retido, e parte do calor é dissipado. Esse calor que fica no planeta, quanto mais compostos, né, que a gente fala que são os gases de efeito estufa, estiverem ali, nessa camada protetora, vai fazer com que esse calor fique mais na Terra, elevando a temperatura global, ou seja, tendo um aquecimento. Então, um desses gases é o CO2, que nós falaremos nessa aula. Nós vamos falar sobre a liberação dele no ambiente e a importância de, claro, ter isso, principalmente em carros, tratado de forma saudável. Como assim de forma saudável? Porque tem alguns carros que podem liberar mais ou menos, tá? CO2. Então nós vamos ver isso aí, iniciando com entalpia. Dê uma olhada. Então, quando nós falamos de calor, tá? Na química, nós estamos falando de termoquímica. A termoquímica, termoquímica, ela é a química que vai envolver calor, tá? E dentro desse conteúdo nós temos a entalpia. Entalpia, ela vai ser representada por H, tá? Então nós temos aí que a entalpia é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias, tá? E que pode ser alterada mediante as reações químicas, ou seja, nós podemos liberar calor ou absorver calor. Nós podemos calcular esse valor através aqui do cálculo de entalpia. Então, o cálculo dessa energia é feito da seguinte forma: nós temos aqui o ΔH, importante lembrar que delta, tá? Ele significa variação. Significa variação. O que isso significa? Que quando a gente coloca a variação de ΔH, e nós falamos que é o calor de uma reação, numa reação é importante lembrar que nós temos os reagentes que vão reagir e vão formar o produto. Então, se é variação, a variação vai ser o final, que a gente tem aqui como produto, e o início, que nós temos como reagente, tá? Então, o que é a variação de ΔH? É a entalpia, ou seja, a energia do produto, menos a energia do reagente. É isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, deixa eu apagar essa outra parte aqui. Então, não esqueçam que o ΔH, tá? O ΔH, o delta, esse delta aqui, ó, ele é variação. Então, nós temos aqui a variação de entalpia, a entalpia do produto e a entalpia dos reagentes. Então, eu vou somar essas entalpias, fazer os cálculos e ele vai dar um resultado. Se esse resultado, tá, ele for positivo, ele vai ser endotérmico. Se ele for negativo, ele vai ser exotérmico.
Mas, professor, como assim positivo ou negativo? É simples, acompanha comigo o raciocínio. É como se eu tivesse, olha aqui para mim, vamos ver um raciocínio aqui para você entender claramente o que eu estou falando. Imagina que você tem um caixa, tá? A gente está falando de uma caixa de dinheiro. Pode ser um banco. Então, no banco, o que acontece? Quando eu tenho dinheiro lá, positivo, o que acontece? Quando eu ganho uma transferência, ou seja, colocado um dinheiro, eu vou receber de forma positiva esse dinheiro. Porém, se a sua conta está negativa, significa que todo o dinheiro que entrar, na verdade, ele não entrou. Ele está pagando uma dívida. Tá? Então, se você está menos 20, quando entrar 20, na verdade, está saindo para pagar essa conta. Tá? Então, de forma bem simples, se uma reação química eu tenho mais energia entrando do que saindo, tá? Ela vai ser positiva. Mas se eu tenho mais energia saindo do que entrando, essa energia vai ser negativa. Tá? Então, é muito importante você entender esse raciocínio. Se está negativo, eu estou perdendo. Se está positivo, eu estou ganhando. Tá? Mas é sempre a relação das reações químicas que são formadas e das reações químicas que são quebradas, tá? Então, aqui são os reagentes, aqui são os produtos que são formados, tá bom? Vamos continuar lá, dê uma olhada. Voltando que a gente vai mostrar uns cálculos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem um exemplo, tá? De como é que eu poderia organizar. Então, aqui a gente tem o reagente e aqui a gente tem o produto. Então, note, no produto eu tenho o quê? CO2, essa molécula, e eu tenho H2O, essa molécula, tá? Então, aqui a energia é do HCO2. Só que quantos CO2 eu tenho? 6. Por isso que ele está aqui, ó, sendo multiplicado por 6. Da mesma forma a água, tá? E aí ele está sendo multiplicado por 6. No reagente, lembra que é produto menos reagente. No reagente, eu vou ter o quê? Eu vou ter apenas esse aqui. Professor, por que o oxigênio não entra? Porque, anote aí, substância simples, tá? Substância simples, ele não entra, tá? Na fórmula. Então, ele não vai entrar aqui. O que é uma substância simples, professor? Fórmula. Substância simples é quando eu tenho apenas um elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho apenas o oxigênio. Aqui eu tenho o carbono, o hidrogênio e o oxigênio nesse composto. Então, aqui é uma substância composta. Aqui, no oxigênio, é uma substância simples, tá? Então, nesse caso, ele não entra ali. Então, vamos dar continuidade. Entalpia de formação. O que acontece? A gente acabou de falar que tem a água aqui, certo? A gente acabou de falar que tem o CO2 aqui. A gente acabou de falar que tem o açúcar ali, né? Então, o que acontece com essas 3 informações? Eu só organizei essas informações. Agora eu vou pegar o valor desse calor, o valor deste calor e o valor deste calor. Esses valores são tabelados através da entalpia de formação, que é a variação de calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de substância. O que é 1 mol de substância? É esse número que está bem aqui, ó, tá? Então, no produto está formado 1 mol desse cara aqui. Lembra que eu falei para vocês que substâncias simples, a entalpia vai ser igual a 0? Então tá aqui, ó, as duas são igual a 0. Então, quando eu colocar na fórmula ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o que vai acontecer é que o reagente não existe. Ele não existe aqui. Ele é igual a 0. Então, por ser igual a 0, eu só vou ter o produto.
Então, o calor que eu tenho aqui, ele vai ser o calor da reação química, tá? Então, ele é determinado experimentalmente. Então, esses valores são todos tabelados. Então, você não precisa decorar esses valores. Eles já serão disponibilizados para você numa questão quando for responder, tá? Então, aqui, por exemplo, a entalpia padrão de formação do carbonato de cálcio, 1206,9. Do CO2 é esse valor, do H2O é esse valor e assim por diante, tá? Então não precisa se preocupar. A entalpia de formação já vai ser dada para você, é só substituir e fazer o cálculo. Mas nós também temos a entalpia de combustão. O que é combustão? É importante você entender isso. Combustão é qualquer coisa que eu boto fogo. Não é time, tá? O que acontece aqui? Eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio. Qualquer coisa que tiver esses dois e reagir com oxigênio, significa que eu estou fazendo uma queima e vai produzir CO2 mais água, tá? Lembre-se disso, é o que você vê aqui, ó. Então, a entalpia de combustão é o calor liberado. Note, toda combustão vai ter calor liberado, tá? Na reação de combustão de 1 mol de uma substância. 1 mol da substância em presença de oxigênio. Tá aqui, ó, oxigênio. Então, a combustão completa vai formar gás carbônico e água. Já a incompleta, então anote aí, a gente vai falar mais sobre isso. Incompleta vai formar o quê? Fuligem. Fuligem, que é só o carbono, tá? Deixa eu colocar aqui, que é só o carbono, ou também pode ser o CO2, ou CO2 não, CO só, tá? Que é o monóxido de carbono. Então, a completa forma CO2 e água, e a incompleta a fuligem. Então, de posse dessas informações que eu passei para vocês, eu consigo calcular aqui, né, a entalpia que a gente está falando, a entalpia de combustão desse cara aqui. Então, ó, de posse das entalpias padrão de formação, e aí ele dá outras informações aqui, a unidade, quilojoule por mol, a temperatura. Aí ele vai falar para você, ó, qual é a entalpia de formação do CH4? É esse aqui. Do CO2 é esse aqui. E da água é esse aqui. Então a gente vai calcular agora a entalpia de combustão. Como é que faz? Aqui é o produto, aqui é o reagente. Aí eu vou pegar, né? Aqui o valor, ó, é menos 94. Ok. Isso do CO2. E da água é 68, né? Então você consegue ver aqui, ó, 68,3. Do CO2 é menos 94. Só que ele está multiplicando por 2. Por quê? Eu tenho 2. Então ele vai multiplicar aqui os valores, vai somar, né? Porque negativo com negativo vai somar. E aí nós teremos a entalpia do produto é essa aqui. No reagente, o oxigênio é 0. Já esse aqui, a questão já me dá o valor lá, menos 17,9. E lembra, eu só tenho um dele. Então, o que eu vou fazer agora? Né? O ΔR é esse. A fórmula aqui, produto menos reagente. Eu vou pegar o HP, vou colocar aqui, tá? E aí eu vou colocar, no caso aqui, tá? É negativo, menos 230,7. E aí é menos, que é esse menos da fórmula, e aí entre parênteses tá aqui, ó, menos 17,9, tá? Aí como o negativo vai sair aqui, negativo com negativo vira positivo. Só para lembrar, negativo vezes negativo vira positivo. Negativo com positivo vai virar negativo. Positivo com positivo vai virar positivo.
E positivo com negativo é o inverso, tá? Fez até um rostinho. Então aqui o resultado vai dar negativo. Não esquece que aqui ele vai guardar o sinal do maior. Principalmente eu sei que é negativo porque ele é uma queima. Então ele vai liberar calor, né? Toda combustão libera calor. Não esqueça disso. Então a gente viu que a entalpia, né, é o calor de uma reação. A gente também viu, né, que além do calor, ali nós temos a entalpia de formação, que é o calor para formar uma substância, e utilizou essas informações para calcular ali a entalpia de combustão. Vamos entender como essa combustão ocorre dentro de um carro. Dê uma olhada. Olá, pessoal! Hoje estamos na oficina do Senai para falar com o instrutor Charles Coelho. Aí você pode estar se perguntando o que a física tem a ver com a mecânica? Vamos lá estudar? Vem comigo! Olá, pessoal! Sou o Charles Coelho, instrutor de mecânica automotiva aqui do Senai Amazonas. Estou aqui para explicar um pouco sobre a parte do funcionamento do motor ciclo Otto, que transforma uma energia térmica dos gases queimados em energia mecânica para poder movimentar o veículo. Isso está no nosso dia a dia, que nós fazemos no transcorrer de uma saída de casa até o trabalho e do trabalho para casa ou para uma diversão ou um lazer. Todo o processo de funcionamento do motor começa internamente, através do funcionamento do movimento de subir e descer do pistão. Com isso, ele vai movimentar a manivela, fazendo girar o conjunto. A energia térmica é proveniente da queima dos gases de ar mais combustível, provocando uma explosão dentro da câmara de combustão, que é o ciclo Otto de funcionamento, através dos 4 tempos do motor: admissão, compressão, explosão e escape. Através do movimento de subir e descer do pistão, ocorrem os 4 tempos. Descendo, abre a válvula de admissão e entra a mistura ar-combustível. Depois, ela é comprimida, ocorre uma centelha e desce o pistão e sobe novamente, liberando os gases de escape para fora. Com o ciclo Otto, nós temos 2 motores funcionando. Um ciclo diesel e um outro com o ciclo a ignição, dos motores flex, gasolina e etanol. Nesse mundo da mecânica, atualmente, nós estamos vivendo um processo de transformação, principalmente da parte ambiental, saindo de uma mecânica totalmente uma injeção direta, mecanicamente, e transformando isso em um processo eletrônico, através da injeção eletrônica de combustível. Com isso, se ganha rendimento, se poluindo menos o meio ambiente e deixando a nossa atmosfera bem mais limpa. Nesse processo, os mecânicos precisam se desenvolver mais ainda, aprendendo a parte do conhecimento mecânico, do ciclo Otto de funcionamento e os seus sistemas de alimentação, lubrificação e arrefecimento, e a parte eletrônica de sistema de injeção. E aí, aprendeu direitinho como o motor funciona? Legal, né? Então, note que aí o professor, né, mostrou direitinho o funcionamento dele e a importância de ter uma reação de combustão completa, tá? Porque, dependendo ali do carro, né, existem vários processos que podem dar errado, mas um deles, principalmente, é um catalisador, que está ali no escape do carro, onde vai acontecer que ele não faz a limpeza direito, e aí você vê aquela fumaça preta, né?
Vamos dar uma olhada. Então, nós temos aí a combustão incompleta. Essa combustão incompleta vai dar uma menor quantidade de oxigênio. E aí produz menor quantidade de energia, fazendo com que o carro você precise pisar mais. Forma mais resíduos como monóxido de carbono, a água, porque é uma queima, e até a fuligem. A fuligem, ela vai deixar preto, bem preto, como você está vendo aqui, ó, bem preto. Ah, professor, eu nunca vi isso, como é que eu vejo? Você, só de acender uma vela, você já vê essa fuligem, tá? A queima da vela vai gerar essa fuligem, mas você não vê com uma fumaça preta. O que você pode fazer é pegar um ovo, e aí quando você passa, então a gente tem aqui a vela, ó, por exemplo, aqui, né? Tem a vela, então você vai ter aqui, quando você pegar o ovo e passar aqui em cima, ó, tá? O que vai acontecer é que ele vai ficar preto. Então você vai ver umas partes pretas nele, tá? Isso é a fuligem. Você pode fazer esse experimento na sua casa, tá bom? Então, a partir de tudo que a gente falou aqui, vamos aplicar isso, fazendo uns cálculos, tá? E eu sei que vocês adoram e amam os cálculos, tá? Eu também amo os cálculos. Vamos lá. Então, nós temos aí, sabe-se que as entalpias de formação do CO para o CO2 são respectivamente. Então, ele já está te dando aqui os valores, ó. Determine a classificação e o valor da variação de entalpia para uma reação de combustão, tá? Preste atenção, se ela já é de combustão, a gente já sabe que ela é uma reação exotérmica, que vai liberar calor. Professor, como assim? Quando você queima uma vela, você está fazendo uma reação de combustão. Se você colocar a mão em cima da vela, você sente frio ou calor? Você sente calor, né? Exatamente porque é uma reação de combustão, tá? Então aqui eu já cancelo endotérmica e endotérmica. Só pode ser exotérmica, exotérmica, exotérmica. Beleza. Agora a gente vai calcular. Lembra? Variação de entalpia é produto menos reagente. A gente sabe que o oxigênio, a entalpia aqui vai ser igual a 0, né? Então aqui a entalpia é igual a 0. Dito isso, quem é o produto? CO2. Aí vamos lá, variação de entalpia é igual CO2, o valor, como ele foi o segundo e é respectivamente, é menos 393,5, tá? Aí menos, aí abre parênteses. Aí nós teremos aí o valor do reagente, né? Então vamos lá. O valor do reagente vai ser o quê? Vai ser o CO. Então eu vou pegar o valor do CO, vai ser menos 110,5, tá? Então nós teremos aí essa soma. Negativo com negativo vai virar o quê? Ah, então não é soma, professor, é subtração. Show de bola. Você está prestando atenção. Então aqui vai ficar positivo, vai ficar mais 110,5. Como vai ter aqui uma subtração, este resultado vai dar menos 283 kJ, tá? Então, olha aí como é simples, tá? Professor, e como você sabe que é isotérmica? Porque o valor é negativo, tá? Se o ΔH for negativo, já sabe. Vamos para outro exemplo. O alumínio é utilizado como redutor de óxido no processo denominado de aluminotermia, conforme mostra a equação abaixo. Observe a tabela. Aí, novamente, ele dá aqui os valores e ele fala, segundo a equação, para obtenção do manganês aqui, a variação de entalpia é de... Então, note que aqui a gente vai ter o quê? Produto menos reagente. Vamos lá, você já sabe como é que é. Substância simples é 0, substância simples é 0.
Então, no produto, eu vou ter o quê? Né? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. A variação de entalpia vai ser 4 vezes o valor do Al2O3, que esse valor vai ser menos 1.667,8, tá? Ok, menos, né? Ok. Aí menos, que agora é a entalpia do reagente, nós teremos o quê? Menos 1.385. Menos 1.385,3, tá? Só que, note que aqui é 3, né? Então, a gente tem que multiplicar esse valor por 3. Professor, podia ser antes? Podia. Podia ser depois? Podia. Não tem problema, tá? Então, a gente vai ter aqui, ΔH é igual a 4 vezes 1.667,8. Vai dar o quê? Menos 6.671,2. Aí negativo com negativo vira positivo. E aí você vai ter aqui 3 vezes 1.385,3. Vai dar 4.155,9, tá? E aí o que você vai fazer? Vai pegar esses valores e resolver. Que esse valor vai dar 2.515,3, tá? Negativo. Por quê? O valor maior vai ser esse aqui, ó, tá? Então, esse é o valor maior. Então, note que você vai ter aí os valores direitinho, que a questão vai lhe dar, tá? E você só tem que organizar essas informações, tá bom? Então, é muito importante você seguir esses passos. Mas quando nós falamos de carro, nós também temos que falar de biocombustíveis. Dê uma olhada aí. Então, nessa organização que você está vendo, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Nós temos aí, note, o CO2 lá em cima, tá? Ele, por que a gente fala que é um biocombustível, né? Um combustível ali sustentável para a natureza? Porque a planta, ela absorve, né, uma fonte renovável, e essa planta, ela vai fazer o quê? Fotossíntese. Ou seja, ela vai pegar o CO2 do ambiente, vai pegar a luz e vai pegar a água do chão, do solo, né? E vai juntar tudo isso, vai formar a seiva e liberar oxigênio, tá? Então, note que ela já pega o CO2. Aí, essa fonte renovável, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por um processo de tratamento, como você pode ver ali, né? Numa empresa de milho. Depois disso, ela vai ser todo tratado, vai ser feito o produto. E aí, logo em seguida, a gente tem a produção ali do biodiesel. Esse biodiesel vai ser um combustível que vai ser utilizado, ou seja, ele é um produto renovável, vai ser utilizado e aí libera o CO2 que foi absorvido pela planta. Entendeu por que é renovável? Porque é um ciclo. Isso ocorre de maneira saudável. Professor, pode acontecer dele também produzir fuligem? Sim, porque é um combustível e o processo errado é dentro do carro, tá? Então, no caso, produziria carbono, né? Ou CO. E aí a planta não absorve. Então, a gente precisa também cuidar de todos esses aspectos para que a gente, né, esteja aí evitando o efeito estufa, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.